De pé, irmãos, vamos ler a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 14 e 15. Aproveito para dar boa noite para os nossos irmãos através do rádio. Deus abençoe grandemente a vocês. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Os irmãos podem assentar. Deus abençoe mais uma vez a leitura de sua palavra. Eu vou abrir uma brecha aqui, irmãos, na mensagem da invasão. E nós vamos entrar num assunto aqui. É quase como uma sequência disso aqui também, né? O assunto é jugo desigual. E aqui, parece quase que toda mensagem que a gente lê, a gente vai estudar ela. É impossível a gente não ver Acabe e Jezabel. O profeta fala, né? É um espírito muito atual, muito preeminente nesta era que nós estamos vivendo. O espírito dos dois. Jezabel, ela não deve ser distinguida só pela pintura, mas também pelo espírito dominante. Ela dominava Acabe. E ele, por ser um crente morno, e ele não era cabeça, era ela quem mandava nele. É um espírito predominante, né, nesta era que nós estamos vivendo. Essa escritura que nós lemos aqui é uma resposta de uma carta que os irmãos da igreja de Corinto escreveram para Paulo. E Paulo responde isso que nós lemos aqui. Aquela carta, inspirada pelo Espírito, se tornou escritura, né? Ou é escritura, da qual todo verdadeiro cristão toma por base, segura, ancora, crê e pratica, porque para nós é escritura, para nós é assim diz o Senhor. E ele aconselhou, né, a não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis. E jugo, nós aprendemos que é uma canga. Antigamente, o arado era puxado a bois também. Tinha o carro de boi também. 2 bois juntos. Então, eles faziam uma canga do mesmo tamanho. E você tinha que colocar bois ali da mesma estatura, do mesmo porte, para puxar junto. Você não podia colocar um boi grande ali de um lado e um menor do outro lado. Então o carro não anda. Então jugo, na verdade, é isso aqui. É canga, é arado, puxar junto. E o jugo também, ele significa subjugar. Por isso Jesus falou, né? O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Os romanos, quando eles invadiam uma nação, e ele fazia aquela nação de servos, escravos, então eles colocavam uma lança, 3 lanças, igual esse tripé aqui.
Colocava uma assim, outra assim, uma lança grande. E eles faziam os vencidos passarem embaixo daquelas lanças ali, dizendo com isso que de agora em diante eles estavam sob o jugo romano. Então nós vemos jugo dessas duas formas. E Jesus disse: o meu jugo é suave, não é pesado. Mas, irmãos, eu tenho referências aqui a respeito do assunto. Nós vamos relembrar o que nós aprendemos já na mensagem do profeta, especificamente a respeito desse assunto, jugo desigual. Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 5. Então, em seu casamento, ao invés de casar-se com uma mulher do seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, idólatra, adoradora de ídolos. Ele casou-se com Jezabel, e ela não era uma crente. Ele nem atentou para isso aqui, para a ficha espiritual dela. Ele se encantou com a beleza dela. Era bonita. E ele já pediu em casamento, casou. E levou para a sua casa uma pessoa assim, pecadora, idólatra, adoradora de ídolos, maligna, feiticeira. Levou para dormir com ele, para cuidar dos seus filhos, de sua casa. Aí, se você quiser marcar o conselho, no parágrafo 6 da mensagem Esteja Certo de Deus, conselho do profeta. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente sob circunstância alguma. Ponto. Não se discute, não se argumenta. O crente da mensagem não ignora isso aqui. A gente que optou por crer na mensagem, decidimos crer nela, então isso aqui é para nós. Isso aqui não tem brecha, não tem recurso, não tem arranjo, não tem remendo. Nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Deve sempre casar-se com crente. Mas Acabe, ele fez esta coisa maligna. Casou-se com uma descrente. Ele fez esta coisa maligna. E não só foi ele. Muitos têm feito isto. Ainda fazem e vão fazer. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher bonita. Satanás investiu pesado nela, produziu ela. Como o profeta fala na mensagem Casamento e Divórcio. Ele é o projetista, projetou ela. E Acabe não suportou o encanto. Ele foi pela sua aparência.
ao invés de ir pelo que ela era. Então, muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nesses dias. A gente sabe disso. Estamos cansados de saber disso. E ela havia trazido idolatria à nação, entre as pessoas. Ela falou: olha, vamos casar com você, Acabe, mas não com a sua religião. Eu quero você só. A minha religião eu não abro mão nela. E foi e infectou, pulverizou a idolatria em Israel. Ela havia trazido idolatria à nação entre as pessoas. E as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular, mas ninguém falou nada. Baixou a cabeça, fez vista grossa e não falou nada de sua majestade. Foi preciso Deus levantar um homem para isto. Protestar, reprovar e depois dar a sentença para os dois. Eu li aqui a mensagem Esteja Certo de Deus, do parágrafo 5 ao parágrafo 8. Agora, irmãos, aqui na mensagem Olhando para o Invisível, 12. Poucos dias passados, eu estava ouvindo um programa de rádio. Eu estava vindo para a escola dominical e era uma discussão de mesa redonda onde os adolescentes de Louisville. Foi uma das coisas mais importantes. Foi uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelos encaracolados. E um rapaz, uma garota com lindos olhos azuis ou castanhos. Eles estavam atrás disto. Faria isto alguma diferença? Mas parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente. Cabelos bonitos, olhos bonitos. Não adianta o pai falar, não adianta a mãe falar. Não deve escolher você para casar com seu filho e nem deve escolher para casar com a filha. Isso aqui, irmãos, é furo da pessoa. Aqui no nosso país é assim, né? Aqui é quem escolhe. Ele escolhe, ela escolhe. Agora o pai pode ajudar e a mãe ajudar na escolha. Por causa da maturidade, por causa da experiência, pode ajudar. Mas não determinar, né? Porque o pai já madurou, a mãe já madurou e vê o comportamento daquele moço, daquela moça. E ele pode ajudar. Faria isto alguma diferença? Mas às vezes a pessoa não está procurando nenhuma coisa dessa, nem cabelo bonito, nem olho bonito. Procurando é quem tem dinheiro para casar.
aquela pessoa é bem de vida, estruturado, tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Porque casamento a gente sabe que não é brinquedo. E tem que se planejar mesmo. Não é empurrar com a barriga o casamento. Tem que planejar. E inicia-se, irmãos, por isso aqui. Pela fé. Veja, o profeta vai dizer aqui. Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente, mas aquele não é a melhor coisa, ou melhor, aquela não é a maior coisa, a aparência. A maior coisa é encontrar Deus, o seu Criador. Agora, se a moça não vê Deus nele, se o moço não vê Deus nela, é melhor você não casar. É melhor você não casar. O que é que você viu nele? Você não viu Deus nele, não? Só os olhos, a beleza. Depois você vai ver. Aquela não é a maior coisa. A maior coisa é encontrar o seu Deus, o seu Criador. Aí vem o conselho aqui. Não tenha um casamento misto, irmão. Case-se com um rapaz que crê exatamente como você. E mesmo crendo como você, porque tem que crer mesmo. Tem que ter a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. E se crê igual, mas não tem novo nascimento, você tem que discernir. Aí pode ser que nasça, pode ser que não nasça. Mas, irmãos, o discernimento mostra se aquela pessoa tem novo nascimento. Agora, às vezes, isso aqui fica em terceiro lugar. Novo nascimento. Deus. Se você tem discernimento, você discerne na hora. Irmão, rapaz, que tem um novo nascimento, tem discernimento. Ele vê uma moça usando batom, ele foge dela. Não importa quão linda ela seja. Não, isso aqui não é para mim. As unhas pintadas de esmalte. Na hora, não importa quão linda ela seja. Não, isso aqui não é para mim. Uma moça na igreja com uma roupa colada, um irmão que tem um novo nascimento, que tem discernimento, ele já vira a cara na hora, fala, não, isso aqui não. Isso aqui está dispensada para mim. Não nasceu de novo. Pode ser que vai nascer, mas não nasceu. É uma instrução para nós, né? Como se fosse um curso de escola, isso aqui. Para a gente ir aprendendo mesmo, né? Não tenha um casamento misto. É o conselho do profeta. Isso aqui é o pilar de fogo falando para nós. Ah, mas eu já casei. Mas você precisa aprender para você ensinar para os seus. Ou para quem te perguntar, você sabe, não, olha, isso aqui não é correto, pela Bíblia não é correto. Nós temos exemplo na Bíblia, você instruindo a pessoa, né? Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que fez assim, pagou um preço alto. Então não é só para o moço, para a moça, é para todos.
Deus é a principal coisa que temos na terra. E o que nós temos que fazer é servi-lo. Eu sempre penso assim, quando falo assim, servir a Deus, eu sempre olho assim, será que não é Deus quem serve a nós? Constantemente servindo a nós. Já pensou se Deus não servisse água para a humanidade? Pelo menos por um ano. Diminuía muita gente, né? Morria de sede. Já pensou se Deus não serve alimento para uma cidade como São Paulo? Se eu não me engano, é 16 milhões de habitantes. Como é que faz? Não é Deus que serve? Já pensou se Deus falasse, olha, eu não vou servir o ar que você respira. Não vou servir hoje, só um dia só. Morria todo mundo. Então é Deus quem serve a gente, né? E bem servido. Mas, irmãos, esse servir de Deus para conosco não é só no material. E no espiritual? O que é que Deus serve para a gente? Maná, pão da vida, a água da vida. Está sempre servindo a gente. Já pensou se Ele não servisse isso aqui para nós? Já pensou se Ele falasse, não, eu não vou dar isso aqui para vocês? Onde nós estaríamos hoje? Olha, eu não vou dar vida eterna para vocês. Estávamos perdidos. Então é Deus quem nos serve mesmo, né? Graças a Deus por isso. Nós precisamos reconhecer isso aqui, para a gente não se jactanciar. Olha, eu estou fazendo isso, aquilo outro para Deus. Você sabe o que é que nós faz bem feito? É só bobagem, só meninice. É o que a gente faz, né? Só coisa errada. Mas o profeta diz aqui, bem brando mesmo, Deus é a principal coisa que temos na terra. Não é verdade? A principal coisa que nós temos na terra. Veja, então o que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isto, você pagará por isto nos dias que estiverem à sua frente. Daí porque, irmãos, a gente não minimizar, não relevar isso aqui. Casamento não é brinquedo. Não é brinquedo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isto, você pagará por isto nos dias que estiverem à sua frente. Você deve sempre se lembrar, é pela fé, não pela visão. É pela fé. A visão só mostra o lado de fora. A fé mostra o que está lá dentro. Por isso o profeta diz, é uma revelação, é por fé. Já pensou você casar com uma pessoa que você não tem fé nela? Já pensou? Você congregar numa igreja, você crê numa mensagem, aceitar uma mensagem que você não crê nela, não deposita confiança nela, a melhor coisa é você nem fazer isso. Tem coisa que você não confia naquilo, então você não põe confiança naquilo.
Mas tem coisas que você crê mesmo, não, isso aqui é assim. E você, como por exemplo, você pega o cheque, e você recebe um cheque e você olha, meu Deus, será que esse cheque tem fundo? Pegou um cheque aqui. Mas quando você pega um cheque de uma pessoa que você sabe que aquela pessoa tem recurso, então você tem fé no cheque. Não, isso aqui eu sei que eu vou lá e não vou voltar frustrado. Esse aqui tem fundo. Por quê? Você sabe. Agora, quando fica na dúvida, por isso o profeta fala, na dúvida você não deve fazer. Na dúvida você não deve fazer. Agora, esse cheque aqui tem fundo. Esse aqui tem. Irmãos, creia nisso aqui. Lute para você praticar isso aqui, os conselhos do profeta, as receitas dele. Especialmente nesse assunto aqui, irmão, não tem como você não ser bem-sucedido. Mas se você não crê, aí é diferente. Você deve sempre se lembrar, é pela fé e não pela visão. O justo viverá pela fé. Não é pelo que ele vê, é pela fé. E olhamos para o invisível. Como é que você vai olhar para o invisível? Não é com o olho, a retina do olho. Você olha para o invisível, é pela fé. Nós olhamos para as bodas, não é com os olhos. É pela fé. Nós cremos nas bodas. Vivemos, irmãos, assim num estado de ansiedade para esse dia chegar logo. Ô Senhor, inaugura logo este milênio. É só desgraça para todo lado que você olha. É enfermidade, é doença, é violência, é promiscuidade, é prostituição, é infidelidade, é roubo, é corrupção generalizada, é engano, sedução, demônios. Demônios, a gente tromba neles aí 24 horas. Nos demônios. Eu sei, irmãos, que nós estamos de pé, é pela graça. É graça mesmo. Merecer a gente não merece. Mas uma vez que Ele nos escolheu, então Ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Mas pensemos nisso aqui.